Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde que promete ser de muito sono nessa noite que vai chegar. Uma tarde que promete aquela preguiça de ver jogo da seleção brasileira. Uma tarde que você conversa com os amigos e fala: esse jogo deve ser ruim, esse jogo deve ser sonolento. E digo mais, uma tarde para muitos, onde vão chegar, você vai perguntar e nem vão saber que tem jogo da seleção brasileira. Porque tem isso. O torcedor também ele nem sabe, mas quando tem jogo da seleção brasileira, é tão chato assistir a jogo da seleção brasileira que as pessoas nem ligam, as pessoas nem têm ideia se vai ter jogo, o horário que é o jogo. Teve até amigo meu que hoje me perguntou: o jogo do Brasil é hoje? Que horas que é? Não tenho ideia. Então, isso se tornou a seleção brasileira. Algo chato, algo monótono, algo insuportável para quem não trabalha com futebol. E para muita gente esse jogo de hoje promete muito sono, promete aquela vontade de dormir, talvez de agarrar um pouquinho a patroa, entre quatro paredes. Mas vamos torcer para que a gente esteja errado. Vamos torcer para que hoje a seleção brasileira mostre alguma coisa. Vamos torcer para que o Endrick, que vai ser titular hoje, traga a juventude dele, a alegria de jogar futebol. Eu colocaria o Estevão também, mas o Estevão não vai começar jogando. E acredite se quiser, é claro que você ter confiança num trabalho é fundamental quando você assume uma seleção brasileira. Mas o Dorival surpreendeu a todos dizendo: podem me cobrar, nós estaremos na final da Copa do Mundo de 2026. E aí é bom a gente lembrar para o torcedor que desde 2002, ou seja, a gente está falando de 22 anos, que o Brasil não chega numa final de Copa do Mundo. 2006 foi eliminado pela França antes da final, 2010 foi eliminado pela Holanda, 2014 pela Alemanha na semifinal com aquele 7-1 bizarro, 2018 pela Bélgica, 2022 pela Croácia. E aí o Dorival Júnior, tudo bem, e eu gosto da personalidade, né? Eu gosto de um treinador que tem confiança, mas parece até um surto, né? Um treinador falar hoje, prometer hoje, porque foi uma promessa. Ele falou: nós vamos chegar na final da Copa de 2026, pode me cobrar. Então aí é o que eu falo. Se jogar mal hoje e perder, talvez o Dorival nem continue. Talvez a gente vai cobrar do Dorival sendo técnico de um clube, né? Porque a CBF não dá estabilidade para ninguém. A CBF chegou a colocar o Ramon Menezes para comandar a seleção brasileira. Aí colocou o Diniz, tirou com 6 jogos. Então nada se sabe do que vai acontecer com essa seleção brasileira. O que eu sei dos últimos meses, dos últimos anos, é que o futebol da seleção é horroroso e que eu torço para que hoje isso mude. Agora, ô Vander, o Dorival, ele promete, né? Ele diz: pode me cobrar. Então é uma promessa. Vamos estar na final da Copa do Mundo de 2026. Eu acho que é até meio bizarro, né? Antes dele começar a fazer essa seleção jogar, ele já dizer que pode cobrar dele estar na final da Copa de 2026, Wander. Até porque, antes do último jogo, contra o Equador, o Brasil nem classificado estaria para a Copa do Mundo de 2026. Estava na 6ª ou na 7ª colocação. Eu acho que primeiro ele deveria fazer essa seleção jogar e depois sim, ele pode ter essa confiança dentro dele. Mas diante da fase da seleção brasileira, ele falar: pode me cobrar que a gente vai estar na final da Copa, eu acho que as pessoas levam até um pouco como piada. Ele pode guardar para ele tem que ter essa confiança. Mas primeiro ele tem que fazer a seleção jogar, né, Wander? Bom, primeiro eu queria dizer que a seleção estava em 7º, né? Antes da vitória contra o Equador, estava em 7º. E eu que, é claro, eu entendo que ele está muito pressionado, ele já sente a pressão.
Estamos a 640 dias do início da Copa do Mundo. É um tempão, né? A gente olha assim, é um tempão, mas ao mesmo tempo não é. Porque um time que tem a pretensão de chegar à final da Copa do Mundo tem que começar a mostrar sinais de competência, de eficiência. A seleção brasileira não está mostrando estes sinais. Aliás, o poder de fogo da seleção brasileira, por exemplo, no último jogo, isso vem se arrastando, né? É mais ou menos o poder de uma biribinha, né? Não assusta ninguém, até agora. A partir de hoje, com o Endrick, com o trio do Real Madrid, a gente fica sempre com aquela esperança de que, olha, poxa, vai deslanchar. Essa declaração, você abordou a declaração do Dorival Júnior, eu acho que foi na base do... Não é promessa vazia, porque eu acho que ele não tem esse perfil de promessa vazia, embora estejamos vivendo um período eleitoral, né? E promessas e compromissos não cumpridos são muito colocados em debates, em anúncios, né? Em muita propaganda. Nesse período eleitoral é sempre assim, né? Os políticos usam muito esse compromisso assumido e a gente sabe que raros são cumpridos pós-eleição. No caso do Dorival, eu não acredito nisso. Eu acho que é uma intenção mesmo, um esforço para que o time melhore. Enfim, é pela nossa força, pela história. O Brasil poderia estar no momento final da Copa do Mundo. Ele fala final, claro, cresce essa expectativa e fica registrado. Será cobrado por isso. Se acertar na previsão, 640 dias antes, e com o time não mostrando nenhuma força para enfrentar grandes potências que existem no mundo, 3 ou 4 grandes seleções que estão jogando muito melhor do que a seleção brasileira, ele vai ser aplaudido para valer. É a chamada antivisão do fato. Que coisa, o professor Dorival bancou 640 dias antes que estaríamos disputando o título em 2026. Eu acho que é um sonho, é um desejo, aquilo que parte do coração dele, mas por aquilo que a seleção está jogando, realmente é muito perigosa essa promessa, Asmar. Agora, Mauro César Pereira, ele dá uma coletiva e ele diz isso. Diante aí de uma Copa América muito ruim, diante de jogos muito ruins, o Dorival diz isso. É para ser levado como algo positivo, na sua opinião, ou pode ser levado até como chacota para muitas pessoas? Ele fala, vamos chegar na final, me cobrem, diante da fase que vive a seleção brasileira, Mauro. Isso é uma bravata, né? É só uma bravata de um técnico que está sob pressão. Ele sabe que... Ele não sabe nem se ele vai chegar na Copa do Mundo. Não dá para saber. Seu antecessor, que era o interino, tomou um pé no traseiro, que foi o Fernando Diniz. Ele não tem casca. Se fosse o Ancelotti, técnico do Brasil, como a CBF pretendia, tendo os mesmíssimos resultados, o mesmo nível de atuação, esse técnico não correria risco, porque estaríamos falando de um técnico de primeiríssima prateleira do futebol internacional, contratado a peso de ouro, que teria casca para aguentar todas as pancadas que viriam derivadas dessas atuações pálidas da seleção brasileira. As pessoas entenderiam o quê? Não, Ancelotti, ele está preparando o time, calma que vai, né? Mas é o Dorival. O Dorival é um técnico que ninguém imaginaria o Dorival Júnior na seleção brasileira há 2, 3 anos. Ele estava no Ceará, inclusive. Fez bons trabalhos no São Paulo e no Flamengo, ganhou títulos, mas acho que é um técnico superestimado. Não acho que seja um técnico do nível daquilo que as pessoas esperam da seleção brasileira. Aí tem isso. Não é o que eu espero, é o que as pessoas esperam. A torcida espera, a imprensa em geral costuma aguardar. Eu espero pelo menos que a seleção brasileira jogue com um pouco mais de apetite pelo gol, seja mais agressiva, não seja aquele jogo modorrento de sexta-feira, que ataque, que agrida, que não se contente com 1-0, como nós vimos no jogo em que o Equador queria empatar, tomou um gol, passou a jogar ali esperando uma eventual oportunidade de fazer o seu golzinho e levar um pontinho para casa. Teve até uma grande chance no primeiro tempo, no finalzinho, né? E o jogo se arrastou daquela maneira. Eu acho que o Brasil não poderia jamais aceitar que o jogo fosse encaminhado para aquela direção, ainda mais atuando em casa com o apoio do seu torcedor. Então, acho que é um técnico tentando demonstrar uma força, uma firmeza, uma segurança que ele não demonstrou, inclusive na Copa América, naquela constrangedora situação na qual os jogadores fizeram uma rodinha antes dos pênaltis e ele ficou lá de fora, ali, querendo entrar. Isso aí não foi eu que falei, não foi você que falou, não foi o Vanderlei. Nós vimos. Aquilo a gente viu, tem a imagem. E foi um negócio que
pegou mal para o treinador. Eu acho assim, o Dorival é um cara muito legal, muito gente boa, mas na análise isso não pode entrar, né? Eu sei que isso até contamina algumas opiniões sobre ele. Fosse um cara mala, inconveniente, grosseiro, chato, o cara é mala, mas não, ele é um cara maneiro, um cara legal, uma boa pessoa, mas ele como técnico, eu acho que a seleção é um pouco grande demais para ele. Cabe a ele mostrar o contrário. Até agora isso não aconteceu. E essa declaração me parece tipo que a declaração de alguém que quer mostrar uma segurança maior. Então é uma bravata. Não, estaremos na final. Com base em que ele pode falar isso? Ninguém pode falar isso. O Scaloni é o técnico campeão do mundo, bicampeão da Copa América, né? O técnico argentino. Ele não pode falar que está na final da Copa, não tem a menor condição. Até porque ele não sabe nem se vai ter o Messi até lá. Se bem que a Argentina já começa a dar sinais de que pode ser uma equipe muito forte na Copa do Mundo, mesmo sem o Messi, eventualmente, né? Outros jogadores vão assumindo um certo protagonismo e o coletivo, ele existe, no caso do time argentino. O Brasil não tem muito pouco. Então eu vejo como uma declaração é quase uma defesa. Olha, nós estamos na final, vamos para a final, pode me cobrar. Esse agora pode me cobrar é besteira, porque que nem quando o time joga muito mal, aí o técnico fala, eu assumo a responsabilidade, já foi eliminado, não adianta você assumir a responsabilidade. Vai acontecer o quê? Vai pagar alguma coisa do seu bolso? O que é assumir responsabilidade? Nada, é só uma frase para consumo externo, mas que não tem nenhum impacto real numa eliminação, numa grande derrota, numa situação como essa. A não ser que o cara fale, assuma a responsabilidade e me demito. Eu estou entregando meu emprego, estou indo embora porque eu sou responsável. Aí é diferente. Agora, eu assumo a responsabilidade. Tipo, como aconteceu recentemente, o Flamengo ganhou de 6-1 do Vasco, um clássico, 6-1. Imagina se o técnico chegar lá e falar, ele foi até demitido depois, eu assumo a responsabilidade. Daí, meu amigo, tomou de 6-1. Não adianta nada você assumir a responsabilidade. Nada. Então, a mesma coisa. Estamos na final. Alguém vai, vamos cobrar. Que nada. A tendência é, se não chegar à final, as pessoas esquecerem isso. Faltam 2 anos quase para a Copa do Mundo. Ninguém vai ficar lembrando. Então, é uma frase mais para consumo externo, mais para tentar demonstrar uma força, uma personalidade, uma coisa mais eloquente. Mas eu acho que o caminho para o Dorival não deveria ser esse. Melhor seria se, ao invés de ficar justificando o injustificável depois do jogo contra o Equador, ele chegasse lá e falasse, gente, realmente a atuação foi ruim, né? Foi ruim, não estou satisfeito, não gostei, vou conversar com os jogadores. É claro que eu sou o maior responsável, porque eu sou o técnico, né? Então as minhas ideias aqui em campo não fluíram. Claro que depende dos atletas também, mas eu sou o arquiteto do time e se não funcionou, eu sou o maior responsável. Não estou fugindo da responsabilidade. O que eu posso dizer para vocês é que a gente vai trabalhar para mudar isso aí. Porque o Brasil não pode jogar tão mal como jogou esse jogo contra o Equador. Não foi para isso que eu vim para aqui, não é para isso que esse pessoal todo vem para cá, os jogadores, não foi para isso que a torcida pagou o ingresso, né? Então, eu prometo muito trabalho para mudar isso aí. Não estou satisfeito. Muito melhor. Porque você até já neutraliza parte das críticas. Não, o cara assumiu que está uma porcaria. Pelo menos isso. Agora, quando fica minimizando, não, é um time jovem, é o início de trabalho. Gente, ele ficou 1 mês aproximadamente durante a Copa América. É muita pressão no Vinícius Júnior. Pois é, vai ter pressão no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, inclusive, merece uma chamada por parte do técnico. Porque ele está insistindo na jogada individual para provar que ele pode ser o Vinícius do Real Madrid. Só que ele não está jogando no Real Madrid. Ele está jogando na seleção brasileira, que é pior que o Real Madrid, claro. Claro que é pior. O Real Madrid tem, no todo, jogadores melhores. A seleção brasileira tem o Mbappé? Não. Até pouco tempo tinha o Toni Kroos? Não. Tem o Modric como opção no banco? Também não. Quer dizer, tem um conjunto do time espanhol, campeão europeu? Também não. Então, é lógico, ali é uma máquina que azeitada. Seleção, não. E o Vinícius está querendo mostrar o tempo todo que ele pode ser o Vinícius Júnior do Real Madrid. Não é assim. Então, o técnico tem que chamar a atenção. Solta mais a bola, procura mais os espaços, libera ele um pouco para sair da ponta esquerda, circula mais pelo campo, se aproxima do Rodrigo, busque outros caminhos, mas não precisa reter toda hora a bola. Ele às vezes parece o Neymar, aquela coisa do Neymar de sempre tentar a jogada individual para provar, eu sou o Neymar, eu vou resolver. Não é assim. Então tudo isso é tarefa para ele. Então eu entendo que é uma frase quase desesperada, de alguém que quer mostrar uma força, mas não acho que seja o caminho mais adequado, não. E hoje imagino um jogo bem difícil. Porque o Paraguai, na Copa América, até teve um momento do jogo que ficou fácil para o Brasil. Mas o primeiro tempo, especialmente, foi bem embaçado, né? Os paraguaios criaram situação, o Brasil marcou, o Paraguai marcou, o jogo estava ali. Difícil até um dado momento. Teve alguns momentos, algumas rusgas em campo ali, então a temperatura subiu.
Eu imagino que o Paraguai vá realmente tentar dificultar ao máximo, um jogo duro, pegado. Acho que não vai ser um jogo nada simples, ao contrário do que foi o jogo modorrento contra o Equador. Eu imagino um jogo mais disputado. Não sei se bem jogado, aí não crio essa expectativa, evidentemente, mas acho que vai ser um jogo mais disputado. E sempre lembrando um ponto que é importante, já falamos sobre isso aqui outras vezes, acho que o Bruno já falou também sobre isso. Como são 7 vagas para 10 seleções, você vai manter quase todo mundo com a chama da classificação acesa por muito tempo. Antes, durante um dado momento, a Bolívia perdia os jogos fora, ganhava os jogos na altitude, chegava no meio da eliminatória, ela estava virtualmente eliminada. Agora não, com 7 vagas. Ela ganhando os pontinhos lá em El Alto, como meteu 4 na Venezuela e tal, ali ela vai, olha, eu estou aqui, estou em 8º, estou a 3 pontos do 7º, eu posso chegar em 7º. Sabe, sempre tendo, isso significa o quê? A tendência é os times estarem mais motivados e tentando ser competitivos por mais tempo do que no formato que tinha menos vagas. Não estou a defender esse formato de disputa das eliminatórias, não. Isso é uma aberração. 18 jogos, é uma palhaçada. Tinha que ser 2 grupos de 5, classifica 2 de cada chave, né? No caso, 3 de cada chave direto, são os 6, e os 4 colocados fariam um playoff para definir o 7º que vai brigar com não sei quem pela última vaga. Pronto. Aí você teria o quê? 2 chaves de 5, 8 jogos. E quem fosse o playoff faria 10 jogos. Ou 9, se fosse um jogo único, campo neutro. Um jogo para definir quem vai. Até poderia ser um jogo só. Digamos, Peru e Paraguai ficaram em quarto nas suas chaves. Jogam Peru e Paraguai, jogam, sei lá, no Chile, ou aqui no Brasil, ou na Argentina. Um jogo define lá quem vai, acabou, ponto final. Né? Poderia ser alguma coisa assim. Mas não é interessante para as confederações, porque quanto mais jogam, mais dinheiro se ganha. Direitos de transmissão, placas de publicidade, patrocinadores que têm exposição nas coletivas e nos treinamentos, etc. Então, eles incham as eliminatórias insuportavelmente chatas e arrastadas. Mas esse modelo, com muitas vagas, acho que vai fazer com que os jogos sejam mais pegados por mais tempo. E hoje, então, o Paraguai tem jogo aberto para fazer ainda. Vai dizer para os caras que estão fora da Copa? Não, eles acham que pode. Se ganham do Brasil em casa, é uma motivação especial. E o jogo da Copa América, que certamente está muito mais vivo na memória de quem perdeu do que de quem ganhou, eu acho que dá ao Paraguai uma esperança. Olha, eles conseguiu fazer um jogo duro com o Brasil até um dado momento. Por que não? Né? Por que não? Então, eu imagino que hoje vai ser pelo menos um jogo não sonolento, é a minha expectativa. Não um grande jogo, mas um jogo que não seja sonolento, um jogo mais pegado. Isso eu imagino que vai acontecer. Tomara, né? Porque é tarde, né? 9h30, né? A pessoa fica com sono, né, Valéria? Chega uma hora que não dá, né? Ainda tem canelada depois também, então... Não, imagina, né, mano? Imagina como é que eu já não vou estar pra esse canelada depois do jogo, porque eu canso de falar, né? Dá sono. Eu falei hoje aqui abrindo o programa, dá sono ver jogo da Seleção Brasileira. Tomara que hoje esse otimismo do Mauro tenha aí razão, porque o Paraguai vai precisar dar vida para ganhar em casa. E aí, quem sabe, dar uma agitada aí na Seleção Brasileira. Antes de eu passar a palavra para o Bruno, né, vamos ouvir o Dorival. E aí, nisso, Mauro César Pereira, eu discordo de você, hein? Conhecendo a internet, conhecendo rede social, já tem muita gente que até já gravou essa frase do Dorival Júnior. Que você falou, daqui a 2 anos as pessoas esquecem. Se ele chegar na Copa, coisa que nem isso a gente sabe que vai acontecer. Se ele chegar na Copa e não for para a final, vão lembrar. Se ele pagar mico, aí vão lembrar mais ainda. E se for campeão, ele mesmo vai fazer questão de lembrar, né? Então eu acho que essa frase aí, como ele falou, podem me cobrar, eu acho que ele vai ser cobrado se a Seleção Brasileira der outro vexame. Vale deixar claro que não é só dele. A gente está lembrando aqui, Croácia, Bélgica, Alemanha 7-1, Holanda com os erros individuais que tiveram em 2010, a França com o gol do Thierry Henry em 2006. Tem muita derrota aí para lembrar, e aí o Dorival chamou a responsabilidade. Antes de escutar o Bruninho, vamos ouvir aí essa declaração do Dorival Júnior, que ontem já bombou aí nas redes sociais. Dentro do material que você encontrou, você acredita que é possível o Brasil retomar a subida nessa roda gigante? Você tem convicção de que é possível o Brasil voltar a ser competitivo na Copa e reconquistar a confiança do torcedor? Eu não tenho dúvidas disso. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar.
Tenho dúvida. E podem esperar que estaremos na final da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Bruno exagerou, né? Para a sequência da seleção brasileira, para o que vem vivendo a seleção brasileira, e até já juntando com outro tema, Bruninho, o próprio Danilo, capitão da seleção brasileira, ele questionou o planejamento da CBF. Ele disse que o Brasil saiu atrás porque demorou para acertar com o seu treinador, muita mudança de treinador, muita mudança de forma de jogar, muita mudança de jogador, porque cada treinador tem os seus preferidos, né? Convocam jogadores diferentes. O próprio Danilo criticou, porque a CBF ficou tanto tempo presa ali no Ancelotti, que ele não veio. O interino, que foi o Diniz, não deu conta na opinião deles, porque eles não quiseram esperar, demitiram com 6 jogos. E agora, de acordo com o Danilo, o Brasil saiu atrás. É desculpinha de jogador porque a seleção não está jogando nada? Ou o Danilo também tem razão nessa análise, Bruno Prado? Bom, boa tarde a todos. Primeiro do Dorival, né? É uma frase que vai acabar, se conseguir, ok. Mas se o Brasil não chegar à final, isso vai ser lembrado, né? Vai ser mostrado isso aí, vai virar piada se o Brasil não conseguir chegar na decisão. E ele assume isso, né, para ele. Quando ele chega ao São Paulo no ano passado, ele falou que o São Paulo ganharia um título naquele ano, que o elenco era bom. E acabou ganhando, né? Acabou dando certo, ganhou a Copa do Brasil. Mas é uma situação hoje bem diferente, mesmo se o time estivesse bem, né? O time não está bem, mas mesmo se a seleção estivesse bem, não tem como você garantir que você vai chegar numa final de Copa do Mundo. É uma coisa, acho que mais motivacional, porque às vezes você fica fora da final por um pênalti, uma decisão por pênaltis, você erra um pênalti e está fora. Às vezes um detalhe de um jogo é igual, e o adversário dá um pouco mais de sorte, enfim. Então não tem como ter essa garantia, me parece uma coisa mais motivacional, não sei se para o grupo, talvez para ele mesmo. Então acho que é por aí, não tem como ter essa certeza. E sobre o que o Danilo falou, ele tem toda a razão. É um dos fatores que pesam, sim. Claro que o Brasil poderia fazer mais, os jogadores também, todo mundo. Mas nesse ciclo de Copa do Mundo, né, que começa no início de 23, a Copa passada foi no final do ano, então é um ciclo de 3 anos e meio, não de 4 anos. O Brasil, ele está praticamente recomeçando, né? O Edinaldo com aquela coisa do Ancelotti, aí no momento que o Edinaldo é afastado da presidência da CBF, o Ancelotti renova com o Real Madrid, foi exatamente no momento que o Edinaldo não estava na presidência, estava afastado pela Justiça do Rio de Janeiro, depois ele volta, tira o Diniz e coloca o Dorival. E o Edinaldo, até entendo, se ele tinha alguma coisa com o Ancelotti, eu não sei até que ponto ele teve essa conversa, até que ponto avançou, até que ponto o Ancelotti deu uma certeza, acho que não deu, mas deu uma esperança ali, não sei até que ponto foi essa conversa. Mas ele coloca como interino o técnico da seleção sub-20, que era o Ramon Menezes, e depois ele substitui por um outro interino, que o Diniz ele chega como interino, era para ficar 1 ano na teoria, né? O Diniz era para ficar até o meio de 24, até alguns meses atrás. E aí, teoricamente, o Ancelotti assumiria após o término da temporada europeia 23-24, que era onde terminaria o contrato dele com o Real Madrid. Então ele começa com o Ramon. Então ele não se importa de ter um interino porque viria um grande técnico, então o Ramon ficaria na teoria até o meio de 24, mas o Ramon faz 3 jogos e perde 2, perde para Marrocos e Senegal. Então já troca aí, não tenho como ficar com o interino porque o interino está perdendo. Ele traz outro interino, traz o Diniz. O Diniz faz 6 jogos, o Diniz tem 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. E aí ele troca, né? O Diniz era para ficar até o meio de 24, supondo que o Ancelotti chegaria. E se o Ancelotti não viria mais, né? O Ancelotti renova com o Real Madrid, o Diniz era um nome lógico, né? Eu não digo nem a minha opinião, digo pelo que o presidente fez. Se ele escolheu o Diniz para ser o interino, na cabeça dele, teoricamente, o Diniz era o melhor técnico brasileiro para dirigir a seleção. E aí ele tira o Diniz, né, em 6 jogos, que realmente não foram bons. Aí a questão não é nem se foram bons ou não, mas a convicção. Eu acho o Diniz bom, eu acredito que com o tempo ele vai fazer um bom trabalho. E agora está o Dorival, e por isso que as pessoas não têm muita segurança se o Dorival vai conseguir se manter, mesmo que a seleção não consiga jogar bem. Porque ele fez isso com o Diniz. O Diniz era o favorito dele, teoricamente, e em 6 jogos ele tirou. Então não dá para ter essas seguranças que o Dorival vai permanecer se a seleção não melhorar. O Dorival está invicto na seleção, mas as críticas são grandes e o presidente mesmo me parece muito inseguro, né? O presidente, ele
acredito que até deva permanecer no cargo até o final, mas a questão jurídica ainda não foi totalmente resolvida. Teoricamente vai ter no STF, ele voltou ao cargo por uma liminar de um ministro, que foi o Gilmar Mendes, e teoricamente isso vai ser debatido, essa liminar vai ser debatida lá no pleno, né, no plenário do STF. Então, teoricamente, ele ainda pode sair. Então, ele também está bem inseguro no cargo. Então, se o Dorival não conseguir uma evolução, não dá para dizer que esse cara que tirou o Fernando Diniz vai manter o Dorival Júnior.